Você acompanhou comigo nas aulas anteriores uma abordagem a respeito do limite da propaganda eleitoral em sede de partido ou comitê central ou subcomitê, aquele comitê que não é o principal comitê da campanha. E naquela oportunidade eu mencionei que há um limite legal de 0,5 metro quadrado para a publicidade a ser observada e disse que faria alguns comentários. Nessa oportunidade, eu vou tecer alguns comentários a respeito do cálculo dessa metragem que tem gerado algumas dúvidas nas equipes de campanha, no pessoal que trabalha com a área de publicidade, as gráficas em geral. Bom, vamos recordar de umas noções básicas aqui de matemática, que para o cálculo da metragem quadrada de uma determinada área, é necessário que eu multiplique o comprimento pela largura, que eu multiplique, portanto, os dois lados da área que está sendo calculada. Então, note você o seguinte, aqui eu fiz uma simulação para que você entenda. Eu tenho aqui um quadrado, medindo 1 metro por 1 metro. Nesse caso, eu tenho 1 metro quadrado. O limite legal é de 0,5 metro quadrado. Metade, portanto, desse quadrante é o limite legal da propaganda para a divulgação do nome, número e imagem do candidato em subcomitês. Bom, como é que eu calculo esse 0,5 metro quadrado? Que, seguindo o nosso exemplo, eu tenho que multiplicar 1 metro de largura por 0,5 metro ou 50 centímetros de comprimento. E nesse caso, tenho observada a limitação legal de 0,5 metro quadrado. Posso inverter isso e sugerir que a propaganda tenha um outro formato, de modo que eu ainda assim observaria o 0,5 metro, ou aqui nesse quadrante, observaria o 0,5 metro e multiplicaria por 1 metro, obedecendo novamente a metragem de 0,5 metro quadrado. É muito comum que as pessoas incorram no seguinte erro, sugerindo que o 0,5 metro quadrado advém da multiplicação de 50 centímetros por 50 centímetros. Mas atente bem, multiplicar 50 centímetros ou 0,5 metros por 50 centímetros me dá uma propaganda de 0,25 metros. Ou seja, eu tenho perdido aqui um espaço significativo de divulgação da campanha do candidato. Portanto, é necessário que você leve em consideração o cálculo correto. Para você identificar a metragem adequada, você tem que fazer a conversão dos centímetros para metro e, portanto, fazer a multiplicação adequada. Nesse caso, como nós sugerimos para você, você pode ter uma propaganda de 1 metro quadrado, tendo 1 por 50, uma propaganda também invertida aqui, tendo 1 metro de largura por comprimento de 50 centímetros. E se eu quiser um quadrado com as proporções um pouco mais adequadas? Bom, você vai ter que distribuir essas medidas, largura e comprimento, e aqui nós temos uma sugestão de 70 centímetros por 70 centímetros, 0,7 vezes 0,7, que vai te dar, se você fizer esse cálculo aí na sua calculadora, um aproveitamento de um pouco mais do que 99%, mas obedecendo ainda o limite legal, que é de 0,5 metro quadrado. Portanto, você não vai desrespeitar a regra legal se você fizer um quadrado com essas medidas, O cálculo de uma esfera, ou seja, um desenho que escapa a essa sugestão, ele é um pouquinho diferente. Eu preciso recordar com você, o cálculo da esfera se dá por uma regrinha matemática que é ligeiramente diferente. Bom, se você deseja fazer uma propaganda que divirja do padrão formal, tradicional de retângulo ou quadrado, o cálculo da área se dá por essa fórmula matemática que indica a área como o resultado da multiplicação do número π vezes o raio ao quadrado. Então, o pessoal da área de marketing, das agências de publicidade, tem que levar em conta aqui
o raio da esfera que você pretende fazer, com um número, com o nome do candidato, né? E multiplicar, levar ao quadrado e multiplicar pelo número π, né? Que todo mundo já conhece, correspondente a 3,14, né? Aproximadamente. Nós fizemos aqui um ensaio com a nossa equipe e temos a sugerir para você a seguinte medida. Se você quiser fazer uma esfera, você pode adotar um raio de 39 centímetros ou de 0,39 metros. Isso vai te dar aproximadamente uma metragem quadrada de 0,48 metros quadrados, ou seja, quase 0,5, quase o limite da legislação. Se nós subirmos um pouquinho, fizermos 0,39,5, nós ainda permanecemos dentro do limite, né? E se nós botarmos 0,40, a gente já ultrapassa o limite. Então, muita atenção para você que vai mudar a sua propaganda, fazer uma esfera para que o cálculo dessa área esteja dentro do limite legal e você não tenha que ser apenado com algum tipo de multa, algum tipo de incômodo junto à Justiça Eleitoral. Bom, e por que é que nós frisamos e fizemos questão de descer a esse detalhamento, de explicar o cálculo dessa metragem para que você e sua equipe tenham a exata compreensão disso? Porque está havendo muita confusão, as pessoas têm nos consultado por conta de uma outra referência que a legislação faz, que diz respeito à metragem dos adesivos. Quando a lei fala, especificamente as resoluções, a resolução do TSE, que dispõe sobre propaganda, sobre adesivo, ela sugere uma metrificação diversa, dizendo que o adesivo tem que ter por limite a medida de 50 por 40 centímetros. E com base nessa referência, as pessoas estão entendendo, portanto, se esquecendo dessas regrinhas matemáticas, de que o cálculo da propaganda para divulgação nos comitês, ela decorre da multiplicação singela de 50 por 50 centímetros, né? E não é assim, você viu com a gente no desenho anterior, viu com a gente nesse desenho, que essa singela multiplicação leva à perda de espaço autorizado pela legislação. Então, tome cuidado para separar bem as referências legislativas, para não confundir as disposições legais afetas à propaganda em comitê e as medidas para os adesivos.